Vamos falar de importantes elementos para a vida de todos nós: os dentes. Os dentes são estruturas rígidas, calcificadas e que se encontram presas ao maxilar superior e inferior, com funções ao nível da mastigação e também da fonética. A espécie humana caracteriza-se por apresentar ao longo da sua vida duas dentições. A primeira dentição, conhecida por dentição de leite ou dentição decidual ou também dentição temporária, inicia a sua formação por volta dos 6 meses. Aos 2 anos, a primeira dentição da criança já está completa, com 20 dentes. Entretanto, à medida que a criança se desenvolve, também os maxilares acompanham esse desenvolvimento, criando-se assim espaço para novos dentes. Torna-se assim necessário trocar os dentes menores por outros maiores e proporcionais ao tamanho da cavidade bucal. A dentição definitiva, também conhecida por dentição permanente, inicia a sua formação próximo dos 6 anos de idade da criança, sendo os primeiros dentes a surgirem os dentes molares, também conhecido por molares dos 6 anos. Na juventude, entre os 15 e os 25 anos, a dentição fica praticamente completa, com 32 dentes, incluindo nestes incisivos, caninos, pré-molares e molares. A observação do esquema da estrutura de um dente permite-nos verificar que os vasos nervosos e sanguíneos de um dente encontram-se protegidos por várias camadas de tecido. O esmalte, substância mais dura, encontra-se localizada na região mais externa, logo abaixo a dentina e finalmente a polpa dentária. Já ao nível da raiz, em vez do esmalte, encontramos uma substância conhecida por cemento ou cimento que permite fixar o dente ao maxilar. A cavidade bucal é um espaço propício ao desenvolvimento de bactérias e da sua multiplicação, dadas as características de temperatura e de umidade. É na cavidade bucal que também constantemente se depositam partículas alimentares resultantes do processo de mastigação. Estas partículas, conjuntamente com as bactérias depositadas na superfície dos dentes, constituem aquilo a que designamos por placa bacteriana. As bactérias, ao alimentarem-se de partículas alimentares, produzem ácidos que resultam da fermentação de alimentos com elevado teor de hidratos de carbono, também conhecido por açúcares ou glícidos. Estes ácidos acabarão por destruir o esmalte dentário e provocando aquilo a que se designa por cárie dentária. Na sua fase inicial, a cárie é detectada apenas por uma ligeira destruição do esmalte. Não existe dor e pode ser detectada apenas pelo dentista. Numa cárie já mais profunda, existe uma destruição do esmalte e da dentina, formando-se uma cavidade no dente. Nesta fase, pode já existir dor com o contacto com alimentos frios ou quentes. Numa cárie em estado muito avançado, os vasos nervosos são atingidos e a destruição do dente atinge a polpa dentária.
existe forte dor, dando muitas vezes origem a um abscesso. A quantidade de bactérias presentes no interior da cavidade bucal será tanto maior quanto maior for o conjunto de partículas de glícidos ou hidratos de carbono depositados na superfície dos dentes. E desta forma, mais rápida será o processo de destruição da estrutura do dente. Manter uma boa higiene oral é um dos comportamentos mais importantes que devemos ter pelos nossos dentes e pelas nossas gengivas. O cuidado diário preventivo, que inclui uma boa escovagem e o correto uso de fio dentário, juntamente com uma alimentação rica em cálcio e em flúor, ajudar-nos a preservar a nossa saúde oral e, consequentemente, a nossa saúde em geral. Vejamos agora os principais cuidados a executar para ter uma correta higiene oral. Devemos utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar restos alimentares e bactérias dos espaços existentes entre estes e as gengivas. O uso do fio dentário deve ser executado antes da escovagem para que a ação protetora do dentífrico seja mais prolongada. Antes de proceder à escovagem, devemos procurar também ter o cuidado de fazer uma raspagem suave da língua, desde a base em direção à ponta, de modo a remover bactérias e partículas alimentares que se encontrem depositadas na superfície da mesma. Para uma boa escovagem dos dentes, devemos escolher uma escova de tamanho adequado. Normalmente, as escovas dentárias devem ter uma cabeça pequena e serem macias para evitar lesões sobre os dentes e também sobre as gengivas. Para uma correta escovagem dos dentes, a duração dessa escovagem não deve ser inferior a 2 minutos. Deveremos colocar a escova com uma inclinação de 45 graus, de forma a que os pelos penetrem entre o dente e a gengiva. Devemos começar por escovar um maxilar de cada vez, começando pela superfície externa e depois a interna, iniciando a escovagem nos molares atrás e avançando até aos molares opostos. Devem-se fazer 10 movimentos pequenos de vai e vem em cada área abrangida pela escova. Em seguida, as superfícies mastigatórias de ambos os maxilares. No fim, deveremos escovar novamente cada uma das superfícies laterais. O elixir oral é um elemento essencial na finalização da higiene oral, mas que nunca deverá ser considerado como um substituto da escovagem dos dentes. Efetivamente, o elixir oral é um ótimo complemento da pasta dentífrica, isto porque o elixir oral é uma solução líquida com os mesmos princípios ativos que as pastas de dentes, mas em concentrações mais baixas. O elixir oral pode também conter flúor, a fim de prevenir cáries dentárias, e até mesmo agentes antissépticos que criam condições inóspitas ao desenvolvimento
e multiplicação de bactérias no interior da cavidade bucal.